Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Tomé e vou estar junto com vocês na aula de matemática de hoje. Na aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre as razões trigonométricas. Mas antes da gente conversar sobre a razão trigonométrica, vamos conversar um pouquinho sobre um objeto que vocês conhecem muito na rua, mas não sabem muito bem a utilização. Vamos lá! Em grandes construções, é muito comum encontrar um instrumento que auxilia na medição de alturas inacessíveis, o teodolito. Porém, esse instrumento não mede a altura, mas sim indica o valor de um ângulo. Como assim, galera? E o que é um teodolito? O que eu estou falando? Algum momento da vida de vocês, você já passou na rua e tinha alguém olhando como fosse uma máquina fotográfica antiga, uma caixinha. Às vezes está com capacete, que nem nessa foto, no meio de uma obra. O que essa pessoa está fazendo? Ela está utilizando esse objeto aqui do lado. Não é uma máquina fotográfica, é algo um pouquinho mais complexo e mais moderno, que é utilizado para medir alturas, distâncias, comprimentos de situações inacessíveis, altura de um prédio, comprimento de um rio. Só que o teodolito, ele não dá a medida para a gente, ele dá o valor de um ângulo. Vamos ver como é que é? Por exemplo, se a gente quer medir a altura da porta, da base da porta, até o teto desse prédio, eu chego lá com o meu teodolito. Eu coloco ele a uma certa distância do prédio. Por exemplo, 20 metros. A pessoa podia ser 10, podia ser 15, podia ser a medida que você quisesse. E eu vou olhar dentro do meu teodolito. E eu vou tentar apontar e visualizar o teto desse prédio, para tentar descobrir a altura, que eu não conheço, eu vou chamar de H. Quando eu olhar aquele teto, vai ser traçado, entre aspas, uma linha. Essa linha não vai ser traçada dentro do teodolito, lá na tecnologia dele. E ele vai me indicar um ângulo, a abertura. Nesse caso, eu estou falando que esse ângulo é de 30. Só que esperto como você é, você já conhece um outro ângulo, o ângulo de 90 graus. Ué, professor, 90 graus? Lógico que você conhece. A altura ali, ó, a altura 90 graus. E mais esperto ainda, você conseguiu visualizar uma figura geométrica nessa imagem. A gente tem um triângulo. E não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. E grande conhecedor dos triângulos retângulos, você sabe que no triângulo retângulo trabalhamos com catetos e hipotenusa. Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Nessa imagem temos o 20 e o H. São os nossos dois catetos. E a nossa hipotenusa? Hipotenusa é para onde o 90 graus está apontando. Só que eu não conheço aquela medida lá. Eu nem coloquei letra porque ela nem me interessava. Ela nem foi traçada. Lembra que aquela linha é formada só para o teodolito medir o ângulo? Opa, ângulo. Ângulo é uma outra informação que eu tenho aqui. É um ângulo de 30 graus. Então, galera, eu vou tentar relacionar esse ângulo com as informações que eu tenho, que são os catetos. Como é que eu posso relacionar o ângulo com os catetos? Classificando esses catetos. A primeira classificação é um cateto adjacente. Adjacente. O que significa a palavra adjacente? Adjacente é sinônimo de vizinho, de colado. Eu quero saber qual é o cateto que está colado com o meu ângulo. É um cateto 20 metros. Então, 20 é o cateto adjacente, uma nova classificação que a gente tem. Esse cateto pode ter uma outra classificação ainda. Ele pode ser chamado de cateto oposto. Opa, oposto é aquilo que está separado, que está longe. Qual é o cateto que está separado do 30, que está longe do 30, que o 30 está olhando ele? A seta lá ajudando vocês. É o cateto que a gente chamou de H. Então, pessoal, agora que conhecemos essa nova classificação de catetos adjacentes e cateto oposto, antes de voltarmos e começarmos a estudar as razões trigonométricas, vamos reforçar esse assunto que é super importante. Vamos ver um exemplo. Tá aí um triângulo retângulo completinho, com cateto, hipotenusa e ângulos para a gente trabalhar. Quem são os catetos desse triângulo? O B
e o C. A hipotenusa é o A. E os ângulos que a gente vai trabalhar? Alfa e o beta. Mas, professor, e o ângulo de 90? O ângulo de 90 a gente não vai trabalhar nesse caso das razões trigonométricas. O ângulo de 90 ele serve mais para a gente identificar que é um triângulo retângulo. Agora eu vou classificar esses catetos em relação aos ângulos. Primeiro ângulo, o ângulo alfa, o ângulo que está em verde ali. Eu quero saber quem é o cateto oposto e o adjacente dele. O adjacente, o oposto. Adjacente é quem está colado com alfa. Olha a seta lá mostrando quem está colado com alfa. É o cateto B. E o cateto oposto, o cara que está separado do alfa, é o C. Vamos para o ângulo beta agora? Será que no ângulo beta o cateto adjacente e o oposto vão ser os mesmos? Cateto adjacente e o oposto. Quem é que está colado com beta? É o cateto C. Opa, mudou, hein? E o oposto? É o B. Caraca, mudou o adjacente e o oposto. Então, eu não posso sair classificando diretamente. Então, pessoal, a gente viu que cateto oposto e cateto adjacente, essa classificação está muito relacionada com o ângulo que a gente vai trabalhar. Agora que a gente já sabe classificar muito bem oposto e adjacente, vamos ver as razões trigonométricas? Primeira coisa, entendendo esse nome, razões. Razão, você está cansado de estudar na matemática. Razão é uma divisão, é uma fração. Mas eu vou dividir o quê? Trigonométricas, medidas do triângulo. Então vamos criar divisões entre as medidas desses triângulos. Existem três principais razões trigonométricas. Olha os nomes delas que provavelmente você já escutou em algum momento. Seno, cosseno e tangente. Existem outras? Existem. É o nosso foco de estudo agora? Não é. Por enquanto, a gente precisa saber essas três. Como é que a gente faz para determinar o seno? Ele é uma razão, ele vai ser a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Seno separado, cateto oposto é o cateto que está separado. Cosseno, colado, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, dividido pelo cateto adjacente. Em alguns lugares, vocês também vão ver a tangente como seno sobre cosseno. É uma variação do cálculo da tangente. Só que, pessoal, a gente viu que para poder determinar quem é o cateto adjacente e o cateto oposto, precisamos ter um ângulo. Então, o seno, o cosseno e a tangente, eles sempre vão estar relacionados a ângulos, para que a gente possa determinar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Vamos ver um exemplo? Trouxe um triângulo aí, onde a gente tem o ângulo alfa. Eu quero saber quem é a hipotenusa, o cateto adjacente em relação ao alfa e o cateto oposto em relação ao alfa. A hipotenusa não muda, né? A hipotenusa é o cara que está oposto ao ângulo de 90 graus. É o A. O cateto adjacente, quem é que está colado com alfa? É o B. E quem é o cateto oposto? Quem é que está separado do alfa? É o C. Agora que a gente já tem hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto, eu consigo determinar o seno do alfa. Como é que a gente faz seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cateto que está separado. Quem é o oposto do alfa? Olha lá na sua tabelinha que você fez, é o C. Quem é a hipotenusa? É o A. Então, seno de alfa é a medida do C dividida pela medida do A. Cosseno. Cosseno é quem está colado. Então, é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Olha lá, cateto adjacente é o B. Hipotenusa não mudou, é o A. Por último, tangente de alfa. Olha lá, simplifiquei, botei só um TG, não fiquei mais escrevendo aquele tangente e tudo. Tangente de alfa vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto, C. Cateto adjacente, B. Só que, galera, tem muita letra, né? Cadê os números? Cadê a matemática? Daqui a pouco você vai falar, tá, professor, virou aula de português?
Não, calma lá. Vamos ver um exemplo numérico agora, para você ver bem como é a aplicação do seno, cosseno ou da tangente. Vamos ver. Um exemplo bem tranquilo. Eu tenho um triângulo onde eu quero saber o valor do A. E eu tenho um ângulo de 60 graus. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez quando a gente só tinha letra. Determinar quem é a hipotenusa, quem é o cateto adjacente e quem é o cateto oposto. A hipotenusa é o A. O cateto adjacente, quem está colado com 60 graus, é o B. E o cateto oposto é o 10. Só que, galera, eu quero saber o valor do A. O A, a gente sabe que é a hipotenusa. Só que trabalhar com B não me ajuda, o B não é número. Eu preciso trabalhar com alguém que eu tenha um valor numérico, que é o 10. E o 10 é o cateto oposto. Agora que você vai precisar relacionar esses caras. Que relação trigonométrica trabalha com hipotenusa e cateto oposto? Oposto é o cara que fica separado. Separado, seno. Então, a gente vai trabalhar com a razão trigonométrica seno. Seno de quanto? 60, que é o ângulo. Vai ser igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 60 é cateto oposto 10 dividido pela hipotenusa A. Pô, tá bonito, mas quanto é que vale o seno de 60? Qual é o valor de seno de 60? Galera, os valores de seno, cosseno e tangente são tabelados. Alguém muito bonzinho já fez isso tudo para você. Já determinou todos esses valores de seno, cosseno e tangente e colocou numa tabela. Então, em exercícios, vai vir o valor para vocês. Vai ter o valor lá só para você utilizar. Nesse caso, eu vou dar para vocês. Vamos lá. Seno de 60 é 0,86. Então, no lugar do seno de 60, eu vou escrever 0,86. Pega esse A que está dividindo, leva ele para lá multiplicando. 0,86A é igual a 10. O 0,86 está multiplicando o A. Então, ele passa para o outro lado, dividindo. Essa conta fácil, molezinha, faz cabeça. 10 dividido por 0,86. Não precisa, né, galera? Faz na calculadora. 10 dividido por 0,86, o A é aproximadamente 11,63. Agora que a gente já viu como utilizar alguma dessas razões, o seno, cosseno e tangente, vamos voltar lá na nossa questão do prédio? Será que agora a gente consegue descobrir realmente a altura daquele prédio? Vamos lá. Tá aí a imagem. A gente parou nesse momento. Logo depois, a gente separou o triângulo. E analisando esse triângulo, a gente já sabia que a gente tinha um ângulo de 30, um cateto adjacente que era 20 e um cateto oposto que era H. Opa, peraí. Cateto oposto e cateto adjacente. Tem uma razão que mexe com esses dois caras, hein? Quando eu não tenho a hipotenusa no meu sistema, não tenho a hipotenusa sendo utilizada, a razão trigonométrica que utilizamos é tangente. Então vamos lá. Tangente de 30, que é o ângulo que a gente utilizou para classificar em adjacente e oposto. A tangente de 30 vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é o H, cateto adjacente é o 20. Mas, professor, como é que eu vou descobrir a tangente de 30? Eu falei para você, meu aluno, eu vou dar essa tangente para você, tem numa tabelinha, não precisa se preocupar. A tangente de 30, ó, 0,57. Então, a gente vai ficar com 0,57 é igual a H sobre 20. Pegou esse 20, passa ele para lá, multiplicando. O H vai ser 20 vezes 0,57. 20 vezes 0,57, esse prédio tem aproximadamente 11,4 metros de altura. Então, a gente conseguiu determinar a altura desse prédio utilizando lá o teodolito. O teodolito indicou o ângulo para a gente. Com esse ângulo, a gente conseguiu classificar em oposto e adjacente e, por isso, utilizou as razões trigonométricas. Então, pessoal, assim a gente termina os nossos estudos sobre as razões trigonométricas. Agora vocês estão super capacitados a resolver os exercícios do material didático de vocês. Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!